Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. No vídeo de hoje, vamos explorar um tópico fascinante: descobertas arqueológicas que confirmam o Apocalipse. Vamos analisar como esses achados estão conectados com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, revelando segredos e mistérios que podem nos ajudar a compreender melhor o que está por vir. Prepare-se para uma jornada reveladora e cheia de reflexões profundas sobre este tema intrigante. O termo Apocalipse tem origem no grego apocalipsis, que significa revelação. No contexto bíblico, ele não se refere apenas à destruição ou caos, mas a uma revelação divina dos eventos que antecedem o fim do mundo, com a promessa de uma nova era. Esse conceito de revelação tem intrigado estudiosos e fiéis por séculos, levando muitos a buscar colocar sentido em profecias antigas e sinais divinos. No livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, encontramos algumas das mais fascinantes e misteriosas revelações sobre o fim dos tempos. João teve visões incríveis que foram registradas com símbolos e profecias profundos, despertando muitas interpretações ao longo dos séculos. Vamos começar pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros são introduzidos com a abertura dos primeiros 4 selos. Cada cavaleiro traz consigo um julgamento diferente: a conquista, a guerra, a fome e a morte. Essas figuras são talvez as mais emblemáticas do Apocalipse, representando catástrofes que afetariam toda a humanidade. Seguindo com os 7 selos, vemos uma sequência de eventos que revelam julgamentos divinos e culminam em grande tribulação. A abertura do 7º selo, em particular, se desdobra em 7 trombetas e, posteriormente, em 7 taças, cada uma trazendo calamidades devastadoras. Aqui, encontramos uma estrutura de crescente intensidade e destruição, pintando um quadro sombrio do futuro. Outro símbolo impressionante é o Armagedon. Essa palavra é usada para descrever a batalha final entre as forças do bem e do mal. É um confronto épico aguardado no Vale de Megido, onde as forças das trevas seriam finalmente derrotadas por Cristo. Agora, quando falamos dessas profecias apocalípticas, é vital considerar as diferentes perspectivas teológicas. Algumas interpretações sugerem que essas visões são literais e futuras, prevendo eventos específicos que ainda estão por vir. Outras visões, no entanto, adotam uma abordagem mais simbólica ou alegórica, vendo os eventos do Apocalipse como representações de lutas espirituais contínuas e verdades eternas. Também há uma abordagem preterista, que interpreta muitas das profecias apocalípticas como eventos que já ocorreram no passado, especialmente no contexto da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. ou das perseguições sob o Império Romano. Por outro lado, a visão futurista argumenta que a maioria desses eventos ainda está por acontecer, apontando para um futuro determinado pela intervenção divina em grande escala. Ao comparar essas perspectivas, é crucial manter uma visão equilibrada. Cada interpretação pode fornecer insights valiosos para entender essas profecias complexas e ajudar a enriquecer a nossa compreensão do Apocalipse. Transitando dessa discussão teológica, agora nos voltamos para algumas das descobertas arqueológicas mais significativas que apoiam e contextualizam essas antigas revelações. Vamos então explorar algumas das mais fascinantes descobertas arqueológicas que têm claras conexões com os temas apocalípticos da Bíblia. Iniciaremos com os famosos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran. Esses manuscritos, datados de cerca de 2000 anos atrás, contêm textos que refletem temáticas apocalípticas, incluindo visões de julgamento final e a batalha entre o bem e o mal. Encontrados entre 1946 e 1956, os manuscritos lançaram nova luz sobre a vida e as crenças das comunidades judaicas da época,
muitas delas com interpretações diretas das profecias apocalípticas presentes na Bíblia. O contexto histórico dessas descobertas é de grande importância. Durante o período em que foram escritos, o judaísmo estava repleto de expectativas messiânicas e apocalípticas. A ocupação romana e as constantes batalhas pelo controle da Judéia intensificaram as expectativas de um evento cataclísmico que reordenaria o mundo aos olhos de Deus. Os textos de Qumran oferecem uma janela única para compreender como algumas comunidades na época de Jesus viam o Apocalipse e o julgamento final. Outro achado arqueológico de imenso valor são as ruínas de Petra, na Jordânia. Acredita-se que Petra possa ter servido como um refúgio bíblico durante eventos apocalípticos. Essa cidade, esculpida em rochas, era um centro de comércio nevrálgico e, devido à sua localização estratégica e inacessível, poderia fornecer um refúgio seguro contra as perseguições apocalípticas descritas na Bíblia. As escavações em Petra revelaram um extenso sistema de abastecimento de água e várias estruturas que poderiam apoiar a ideia de que comunidades inteiras poderiam ter encontrado abrigo ali. Visualizando as escavações e os artefatos encontrados, podemos imaginar como era viver nesses tempos incertos, almejando um refúgio onde a sobrevivência poderia ser garantida entre as rochas vermelhas e majestosas de Petra. Aos olhos de muitos, essas descobertas são uma evidência física de que os eventos apocalípticos descritos nas Escrituras poderiam ter bases reais e tangíveis. Em nossa próxima sessão, exploraremos como artefatos babilônicos se conectam com as descrições bíblicas do Apocalipse, especificamente a queda de Babilônia a Grande. Fiquem conosco enquanto continuamos a desenterrar esses mistérios que ligam passado e profecias. Ao olharmos para os artefatos antigos da Babilônia, encontramos uma inesperada e fascinante ressonância com as descrições do Apocalipse sobre a queda de Babilônia a Grande. Nos textos bíblicos, essa queda é descrita com vívidas imagens de destruição e julgamento divino, e ao decifrar os achados arqueológicos, uma luz surpreendente é lançada sobre essas narrativas. Entre os artefatos mais relevantes recuperados estão as tábuas de argila com inscrições cuneiformes que detalham práticas religiosas e econômicas da Babilônia antiga. Essas tábuas não apenas nos revelam a vida cotidiana, mas também as crônicas de uma cidade repleta de intrigas e idolatria, semelhantemente condenada nas escrituras apocalípticas. Estes registros materiais mostram como Babilônia era um centro de poder e riqueza que, eventualmente, sucumbiu sob o peso da sua própria grandeza e corrupção. Especialistas têm comentado sobre como estas descobertas arqueológicas parecem estar intrinsecamente ligadas aos escritos proféticos. Alan Millard, um renomado arqueólogo e estudioso de estudos bíblicos, argumenta que as características descritas na queda de Babilônia no Apocalipse apresentam notáveis similaridades com os relatos históricos e os dados que emergem das escavações. Ele aponta para a destruição súbita e completa que é comumente narrada, alinhando-se com as profecias bíblicas. Além disso, é impossível ignorar o impacto visual desses artefatos. Entre o grande hall de descobertas, temos as representações artísticas gravadas em pedras e paredes de templos, que mostram cenas de adoração a deuses pagãos e oferendas humanas. Tais imagens têm uma correspondência perturbadora com as descrições de práticas idólatras e repulsivas condenadas no Apocalipse. Fotografias desses artefatos e locais trazem à vida a magnitude e a realidade histórica de Babilônia, os esplendores de seus templos grandiosos e, finalmente, seu declínio. Esses itens visuais não apenas fundamentam a narrativa bíblica historicamente, mas também intensificam o impacto das profecias vistas como alegorias de decadência moral e espiritual. No próximo segmento,
Exploraremos como interpretações acadêmicas dessas descobertas arqueológicas revelam implicações teológicas profundas, lançando novas perspectivas sobre nossa compreensão das Escrituras e da apocalíptica. A exploração acadêmica dessas descobertas arqueológicas nos oferece diversas interpretações que impactam diretamente os temas escatológicos presentes nas Escrituras. Para muitos estudiosos, a confirmação de certos eventos descritos na Bíblia, através de evidências tangíveis, fortalece a credibilidade dos textos sagrados. Por exemplo, há uma análise detalhada das ruínas babilônicas e sua correspondência com a profecia sobre a queda de Babilônia, a Grande. Esse tipo de descoberta não só contextualiza o passado, mas também nos força a reconsiderar nossas interpretações escatológicas. E quando falamos em elementos teológicos, esses achados podem causar um impacto significativo na fé contemporânea. Os teólogos se debruçam sobre essas evidências para não apenas validar antigas profecias, mas também para extrair novas reflexões. Eles analisam o impacto desses achados na compreensão moderna das Escrituras. E aqui surge uma discussão interessante entre as interpretações simbólicas e literais das profecias. Seriam esses artefatos provas físicas de eventos literais? Ou representariam eles símbolos mais profundos a serem decifrados? Especialistas teológicos muitas vezes debatem essas questões na tentativa de entender se certas passagens bíblicas devem ser tomadas ao pé da letra ou vistas como metáforas. Essa dualidade de interpretações abre caminho para uma compreensão mais rica e diversificada das Escrituras, oferecendo novas perspectivas para os crentes contemporâneos. Refletindo mais pessoalmente sobre o significado desses achados, eu convido você a pensar sobre sua própria visão do Apocalipse. Essas descobertas arqueológicas nos desafiam a reavaliar nossas crenças e a considerar novas possibilidades sobre o fim dos tempos. Eles são um lembrete poderoso da complexidade e da profundidade das profecias bíblicas e seu impacto contínuo em nossas vidas. Então, reflita. Como essas evidências arqueológicas impactam sua visão do Apocalipse? Será que esses achados reforçam sua fé ou desafiam suas crenças? Independentemente de onde você se posiciona, o importante é manter uma mente aberta e um coração disposto a explorar esses mistérios profundos que continuam a fascinar a humanidade. Agora, vamos discutir como esses temas apocalípticos são relevantes no mundo moderno. Discutiremos os eventos globais contemporâneos e como eles se relacionam com as antigas profecias. A relevância dos temas apocalípticos não diminuiu com o passar do tempo. Na verdade, esses temas parecem mais pertinentes do que nunca no mundo moderno. Quando olhamos para eventos globais contemporâneos como pandemias, desastres naturais e turbulências políticas, não podemos deixar de perceber paralelos com as antigas profecias apocalípticas. Essas conexões não são apenas coincidências, elas nos forçam a refletir sobre a fragilidade e a volatilidade da condição humana. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 trouxe à tona medos e ansiedades latentes que ressoam fortemente com as descrições bíblicas do fim dos tempos. As profecias sobre pestes e doenças parecem ganhar vida diante de nossos olhos, levando muitos a considerar a pandemia não apenas um evento de saúde pública, mas também um possível sinal dos tempos. Desastres naturais também têm um papel significativo nas preocupações apocalípticas modernas. Terremotos, inundações, incêndios florestais e outras catástrofes naturais têm aumentado em frequência e intensidade, levando alguns a verem nisso um eco das pragas e calamidades descritas nas Escrituras. A destruição ambiental e as mudanças climáticas também são percebidas como indicadores das profecias que falam sobre a Terra, gemendo sob o peso da humanidade. As turbulências políticas e sociais
são outra área onde vemos uma conexão com as profecias apocalípticas. Conflitos internos, guerras civis e a polarização política desenfreada alimentam o medo de um colapso global, semelhante às visões apocalípticas de um mundo em caos. As Escrituras falam de nações se levantando contra nações, e testemunhamos isso diariamente nas notícias. Quando comparamos as expectativas apocalípticas históricas com as preocupações atuais, percebemos que, embora os contextos e as especificidades possam mudar, as temáticas fundamentais permanecem constantes. A humanidade sempre se inquietou com a possibilidade do fim e, muitas vezes, procurou sinais disso nas crises e calamidades que enfrenta. As profecias antigas oferecem um espelho no qual projetamos nossos medos e esperanças contemporâneos. Diante dessas reflexões, resta-nos ponderar como as descobertas arqueológicas e a compreensão das profecias bíblicas moldam nossa visão do presente e do futuro. Essas revelações não apenas nos fornecem uma lente histórica para examinar os eventos modernos, mas também nos desafiam a reconsiderar nossas prioridades e ações. Se lidarmos com essas premonições de forma consciente, podemos usar essas lições para construir um mundo mais preparado para enfrentar as crises, fundamentado nos princípios de compaixão, solidariedade e fé. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas revelações desconhecidas e nas descobertas arqueológicas que iluminam as profecias apocalípticas. Essas descobertas são de extrema importância para compreendermos melhor esses temas fascinantes e a verdade bíblica que eles contêm. Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários e a continuar explorando essa interseção intrigante entre arqueologia, história e fé. Vamos juntos desvendar os mistérios do Apocalipse e fortalecer nossa compreensão da fé.